Eu não permito que ninguém me reprograme. Tô fora. Ninguém vai botar os dedinhos na minha cabeça pra reprogramar nada. Ninguém vai me dar coisinha pra ficar lá, escuta aqui na internet qualquer mensagem. Não, eu não vou fazer isso. Eu não faço isso comigo, nem ferrando. Mas assim, a gente se reprogramar é uma coisa tão legal, tão legal. Quando eu respiro fundo 3 vezes, o meu corpo já sabe que tem que relaxar por conta de tanto relaxamento alfa profundo que eu fiz, que aí ele já sabe o que fazer e na 3ª respiração eu já tô quase dormindo. Tô indo embora. E outras coisas a gente pode se programar. E uma das coisas mais eficientes que a gente precisa se programar, e isso parece conversa da carochinha, mas não é. O pensamento, você pode direcionar o seu pensamento. Então, vamos imaginar, um pensamento positivo sem nenhuma ação não serve para nada, tá? E um pensamento positivo com alguma ação que te leve para um movimento, como é que eu vou explicar isso? Eu posso ter um pensamento positivo focado no futuro ou um pensamento negativo focado no passado. Aí é a minha lamentação ou é a construção da solução. Isso significa que eu não vou ter problemas? Não, eu tenho problemas. Só que em cima do meu problema, eu tenho um pensamento. Eu escolho o pensamento. Eu não posso escolher não ter o problema. Num primeiro momento. Tá claro que de certa maneira a gente já escolheu, a gente criou isso de alguma maneira. Mas ok, chegou. Vocês precisam aprender a se gerenciar. Vocês precisam ser gerentes de vocês. Eu vou falar 3 coisas que depois elas vão fazer sentido. Tá bom? A primeira coisa a gente fala de karma, né? O karma é meu karma. O karma nada mais é do que a ação e reação. A lei do retorno, tá? Eu tive uma ação e a partir dessa ação gerou um resultado, né? Uma reação à ação que eu tive, ok? Então, muito fácil de entender. Isso funciona nesta vida, e aí a gente consegue entender muito bem a lei da ação e reação desta vida. A gente precisa entender que isso acontece em todas as vidas. Então, ações que eu tive lá atrás estão tendo as reações agora, o que a gente chama de karma. Só é a lei do retorno da ação que eu tive. Como eu não tenho conhecimento, eu falo, coitada de mim, eu sou tão boa. Porque a gente está limitado num olhar fechado dessa encarnação. Então, ninguém é nem culpado e nem vítima. Ai meu Deus, o karma, ele gerou o que ele gerou, que seja por não conhecer, não tinha o nível de consciência que tem hoje, tá tudo certo, não tem um julgamento, mas é uma reação a uma ação pretérita, ok? Esse é um dos pontos. A partir das ações todas que eu tomei, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer, sobre os problemas que vão chegar. Eu tinha controle quando eu tomei a ação. Depois que eu tomei a ação, o retorno vai vir. Plantei a semente, eu vou colher. Não tem outro jeito. Ok. Então, eu não tenho controle sobre o que acontece. Entende? Aconteceu, teve um problema. Ok. Que controle eu tenho sobre isso? O único controle que eu tenho é como é que eu vou lidar com isso que aconteceu. Aí eu tô de novo numa outra ação. Essa outra ação, ela pode ser negativa, focada no passado, por exemplo, ou positiva, focada no futuro, ok? Mas aonde é que eu vou gerenciar isso? No presente, ok? No presente, se eu tenho um problema que se apresentou, sobre ele eu não tenho controle, porque eu tinha o controle lá na outra encarnação, ou lá onde gerou a primeira ação. Mas ele apresentou, ok, sobre isso eu não tenho controle, agora eu preciso lidar com isso. Eu posso lidar com um pensamento positivo, em relação, ok, é um problema, como é que eu vou resolver isso? Pensamento positivo com uma ação focada em resolução, pensando no futuro, certo? Ou eu posso olhar para esse problema com um pensamento negativo, gerando uma culpa no passado,
de que alguém, a culpa é de alguém, ou a culpa foi minha, que fiz, ou é do outro, ou é de algo que está no externo a mim. Então, como eu gerencio esse momento, é a única escolha que eu tenho. E que vai dar um registro e que vai gerar uma ação, que vai gerar uma nova reação lá na frente. Então, todo mundo quer ter controle do que está externo, da vida do outro, do como a coisa vai chegar, e fica mal porque não tem esse controle. Fica bravo, enfim, fica muito nervoso, irritado. É a gente tentando controlar o que está externo. Quando eu só posso controlar como eu vou lidar com aquilo que eu não tenho controle. Ok, aconteceu uma doença. Ok, aconteceu. Ainda que tenha sido uma coisa gerada no passado. Ok, agora é isso que temos. Eu posso reagir positivamente e gerar o que eu vou fazer para resolver isso, como é que a gente pode resolver isso, o que eu tenho, não vamos esmorecer, eu vou para cima da vida, vou gerar uma ação, ou eu posso ficar mal, ter um pensamento negativo e aí gerar uma ação de culpa, de ir lá no passado para encontrar o culpado dessa ação, ou ir lá fora encontrar o culpado disso. Né? Lá fora no sentido de no governo, no sistema, em tudo. Então eu vou para fora. Então como eu me gerencio é o que vai determinar. E isso que todo mundo fala que é conversinha, da carochinha e tal, esse processo é uma estratégia. Não é o meu pensamento positivo e negativo com ação negativa e positiva, tá, gente? Só o pensamento, de fato, ele tem uma força, mas não toda a força que, de repente, necessite. Para você fazer uma coisa que, às vezes, você se colocou numa dificuldade, você já criou ela. Então, tá, ele é uma ação, tem gente que acha que isso é uma ilusão. Eu tô falando para vocês que isso é uma estratégia de autogerenciamento. E é muito mais simples se autogerenciar do que a gente pode imaginar. Não é fácil, mas é simples. Entende a diferença de simples e fácil? Já falamos da maratona, ok? É simples, mas não necessariamente é fácil. Por quê? Porque eu estou gerenciada sempre fazendo de um outro jeito. Então imagina assim, ó. Como é que eu vou falar isso? Antes da gente se achar pra caramba, super, ultra, mega evoluídos, nós somos bicho, animal, igual o cachorro que tá lá. Olha que igual o cachorro, eu tô sendo legal, porque os cachorros são legais. Mas vamos lá, mas a gente é legal também. Então a gente pode ser igual o cachorro. Como é que você adestra um bicho? Dando comidinha, recompensa. Recompensinha, dá um biscoitinho. Fez direitinho, ganha biscoitinho. Não fez direitinho, não ganha biscoitinho. Então, como é que a gente pode começar a fazer isso no nossa vida física, tá? Não tô falando espiritual, tô falando pro nosso dia a dia. Vou celebrar quando eu tenho que celebrar. O dia que foi uma bosta, eu vou celebrar? Não tô falando o dia que foi um dia difícil. Tô falando no dia que eu fiz uma cagada. O que eu tô dando? Porque eu não tô dando, não. Pro bicho eu não dou e isso gera uma comida que gera um prazer? Tá. Se eu começar a dar coisas que me gerem prazer no dia que foi ruim, eu estou dizendo pro meu sistema que tá tudo bem ser ruim. É mais simples do que parece. É adestrar o bicho. Essa parte bicho, que é a parte que é terra. O resto é espiritual. Mas, todo mundo reclama, meu dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, eu não dá aquilo. Pra parte material, tá? Tô falando. Adestra. Então, qual é a escolha que a gente tem? A de adestrar. Essa é a consciência. O cachorro não sabe adestrar. Ele mesmo, nem outro. A gente aprendeu a adestrar o cachorro. Se eu sou animal quanto cachorro, a minha parte consciente adestra a minha parte inconsciente. O meu bicho, na verdade, não a minha parte inconsciente, o meu bicho. Essa parte animal. Então, imagina assim, tem gente que fala que a gente tem que agradecer tudo o que acontece, até as coisas ruins. Bom, se vocês quiserem ficar agradecendo coisa ruim, boa sorte pra vocês. Se a vida de vocês estiverem funcionando assim, ótimo. Eu não agradeço, entendeu? Eu agradeço, o que eu tenho que aprender com isso? Eu olho pra isso e falo, o que eu tenho que aprender com isso? Mas se eu ficar falando que tá tudo bem acontecer coisa ruim pro meu sistema, o universo vai validar o que eu tô fazendo, o que eu tô dizendo. Então vamos lá, ó. A maioria das pessoas vai lá e tem aquele dia... primeiro que trabalha no que não gosta. A maioria. A maioria, não sei. Muitas pessoas, né? Trabalha no que não gosta, por exemplo. Ou mesmo no que gosta.
trabalha lá em alguma coisa, mesmo que goste. Foi um dia do cão. Um inferno aquele dia que você fala, meu Deus, o que você faz? Você liga para os amigos e vai tomar uma cervejinha com seus amigos. Que teria que ser o momento mais legal. Não é um momento gostoso que você tá com seus amigos e você, para quem bebe, foi tomar uma cervejinha e curtiu ali. O que você está dizendo para o seu sistema? Que depois de um dia ruim, vem uma coisa boa. Bingo, dias ruins. O sistema gera o ruim para gerar o bom, gera o ruim para gerar o bom. Porque sempre eu saio para desestressar. E aí é uma delícia. O seu sistema, feito isso aí algumas vezes, entrou em rotação automática. Vamos gerando dias ruins. Como todo mundo está fazendo isso, é muito fácil. Para gerar uma coisa boa, para gerar o petisco, o prazer do cachorro, do bichinho, quando a gente vai adestrar. Então, como é que eu vou adestrar o meu corpo? O meu sistema para ele entrar num automático bacana. No começo vai ser difícil, mas no dia ruim não tem celebração. Aí no dia que foi bom, eu vou celebrar com os meus amigos. Eu vou estar com as pessoas que eu mais gosto. Sair para comer. Aí eu vou gerando meu sistema. Primeiro ele vai ficar louco. Ué, mudou. O que aconteceu? Aí ele vai tentar gerar o ruim para gerar o bom. Castiguinho pro sistema. Tá? Não é pro espírito, não é pra alma. É só pra gente pôr o nosso corpo para rodar a nosso favor. Nosso magnetismo. O nosso cérebro. Mas não tô dizendo que é a nossa mente superior. De repente, a parte máquina. Tá? Então você. Aí quando tiver um dia bom, vai celebrar. Bom, mas então... o que você faz à noite quando acorda um dia ruim? Então, uma coisa que você detesta é isso? Não. Eu, Andresa. Eu, todos os dias, eu abro e fecho as minhas gavetas. Todos. De manhã eu abro para ver o que tem ali naquele dia. À noite, eu olho para tudo que aconteceu no meu dia e elaboro. E fecho a gaveta para dormir. Eu faço um olhar para o meu dia. Eu não fico lá, olho para o céu, fico para nosso céu santificado seja decorado. A minha oração é o que eu fiz, como é que foi, o que aconteceu. Caramba, a pessoa fez isso, eu fiquei puta. Por que eu fiquei puta? Por que eu não gostei? Por que eu fiquei tão chateada? Caramba, nem era tão grave, mas eu fiquei tão chateada. Eu avalio o meu dia, ok? E a partir dessa avaliação, eu consigo saber se foi, apesar de ruim, foi uma coisa boa, né? Eu aprendi coisas com aquilo, ou não, entende? E aí eu fecho a minha gaveta. Num dia ruim pra mim, eu me recolho. Um dia ruim pra mim, eu não vou celebrar, até porque eu vou estar ou triste ou atacada, não vou ser boa companhia pra ninguém. Nem pra mim. Melhor dormir, fecha os olhos, dorme, vai embora. Abduzida e depois acorda melhor amanhã. Mas eu não me castigo quando o dia foi ruim, eu elaboro o dia ruim, mas eu celebro dias bons. E aí eu vou gerando um mecanismo em mim mesma. É aí que fala, quem ganha dinheiro cada vez ganha mais dinheiro. Quanto mais gasta, mais ganha. Porque tem gente que se gerencia dessa maneira. E tem gente que se gerenciou no processo da escassez. Tô gorda feito uma porta. Vou comprar roupa? Não vou. Para suprir uma necessidade. Agora você vai ficar de castigo com as roupas velhas. Pra cada vez que você olhar naquela merda daquele espelho. Não, mas daí a gente supre, né? Mulher, todas as mulheres. E aí eu acabo me gerenciando desse jeito. Então eu gero prazeres em mim quando a coisa está da maneira como eu quero que ela esteja. E aí eu vou, no meu dia a dia, eu vou trabalhando isso. Então ou você tem uma estratégia de um pensamento positivo com uma ação, e a ação é, aconteceu um problema, como é que eu vou resolver isso? Ok, é um problema, tá tudo bem, é só um problema, como é que a gente vai resolver? E vou achar um jeito de resolver e vou partir para uma ação. Me gerenciando num processo de resolução de problemas. Porque aí eu vou ter uma resposta do universo em relação àquilo que eu apliquei. Essa é a única escolha que a gente tem. Como é que a gente vai reagir a algo que chegou na nossa vida. Só que o povo quer controlar a vida de todo mundo, menos a sua. Fala todo dia que vai acordar para caminhar e não vai nenhuma. A única coisa que você tem controle, você não faz. Controlar a vida dos outros é um azogue. Mas levantar a bunda lá pra fazer a porcaria da atividade física lá, que você que disse que ia fazer, ninguém botou um revólver na sua cabeça pra falar pra você fazer. Você falou, agora eu vou começar. Só que não, né? A única coisa que a gente tem controle, a gente não controla. Que é a gente mesmo.
A gente quer controlar o outro, mas a gente tá rola toda uma preguiça no corpo.